Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ok, me dê sua atenção e observa bem. De repente, lá no livro de Gênesis, o Senhor, percebendo que a terra estava corrompida, Ele encontra um homem por nome de Noé, e diz a Bíblia assim: e Deus viu graça na vida de Noé. E o que é que ele viu? Noé vivendo de uma forma, vamos dizer assim, não perfeita, mas menos pior, porque não havia perfeição em Noé e não há perfeição no homem. Então vamos usar essa frase: ele entre os habitantes daquela época era o menos pior. Então Deus pegou Noé e disse o seguinte: o fim de toda a terra é chegada, faz para ti uma arca, para que então você e a sua família sejam salvos. Todo mundo conhece essa parte. E o tempo de duração, como você pode fazer os cálculos bíblicos, e você vai perceber que demorou 100 anos para que ele então confeccionasse esse projeto desse grande barco. Quem está compreendendo até aqui? Amém? De repente a Bíblia diz então no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, no que lemos, que Noé, sendo avisado das coisas que iriam vir, preste muita atenção nisso, como eu tenho dito, pense em cada frase que eu estou falando. Noé, sendo avisado das coisas que um dia iriam acontecer, começou no presente a se preparar. Para quê? Para viver o futuro que Deus anunciou. Aqui começa algo mais popular, um linguajar para acessar o seu entendimento. O que é que você viu no seu futuro? O que você pretende alcançar? Quem você pretende ser daqui a 10 anos? Você precisa começar a fazer exatamente como Noé. O que é que ele fez? Deus avisando ele sobre o futuro, ele começou a se alinhar com o que Deus falou. Ou seja, se preparar aqui no presente para viver o que Deus havia falado lá no futuro. Existem muitos homens e mulheres de Deus aqui que já receberam palavras proféticas de que você seria milionário para ajudar a sua família e a obra, ou investidor grande do reino. Outros receberam palavras que seria empresário de algum determinado negócio. Depois que você recebeu essa palavra, o que você fez? Nada. Está errado. Você precisa se lançar em direção ao que Deus disse, como foi o caso de Noé. Você precisa começar a desenvolver as habilidades que vai te levar a viver o que Deus falou ao seu respeito, porque senão nada vai acontecer. Eu vou dar um exemplo usando a minha vida. Uma certa feita, fui numa igreja, Deus usou um pastor dizendo que eu seria ministro e que eu cuidaria de pastores. Uma coisa é você pregar para ovelhas, não menosprezando, mas falando de nível de conhecimento bíblico. E uma coisa é você pregar para um pastor que de repente fez cursos teológicos. Então eu não poderia pregar para pastor, tipo, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não, eu precisava subir de nível de entendimento para acessar a mentalidade de um pastor evoluído na Bíblia. Então o que é que eu comecei a fazer quando eu fui numa igreja e Deus usou o pastor dizendo que eu seria cuidador de pastores? Eu comecei a me alinhar com o meu futuro, com aquilo que Deus havia dito sobre mim. Comecei a comprar livros que tinham a ver com o meu futuro. Comecei a ouvir mensagens, pregações que me preparavam no presente para viver o meu futuro. Comecei então a criar uma rede de relacionamento com pessoas que já faziam aquilo que eu iria fazer no meu futuro. Então você precisa começar a perceber isso na Bíblia. Noé, sendo avisado de algo no futuro, ele não ficou em outra fila, ele se alinhou com aquilo e começou a trabalhar para aquele dia tão sonhado que Deus havia falado.
Então você precisa começar a perceber se você vive de forma coerente com o que Deus falou sobre você. Você sabia que ser um grande investidor significa entender que vai passar muito dinheiro na sua mão? E a questão é, você já entrou pelo menos dentro de um ambiente onde se ensina a lidar com muito recurso? Acredita, querido, que Deus te promete algo, mas você tem que se alinhar com essa promessa. Como? Buscar se capacitar para viver esse anúncio divino. Deus não te deixa crescer antes de desenvolver as habilidades necessárias. Pergunta para alguém do lado, diga sorrindo, qual é a promessa que você carrega? Qual é o destino que você quer acessar? Se alinhe com ele. Você é empresário? Qual é o ramo de negócio que você atua? De repente você tem um relacionamento social com pessoas que não contribuem para o lugar onde você vai. Querido, você precisa entender, quem quer crescer deve viver de forma intencional e não aleatória. Porque senão você vai estar gastando tempo ao invés de investir nesse tempo que Deus te deu. E quem gasta só sai, e quem investe tem retorno. Eu vou mostrar algo que eu já falei algumas vezes aqui. Existe diferença entre estar ocupado e produzindo. Quando é que eu estou ocupado? Quando eu estou com um grupo de pessoas, ou quando eu estou lendo livros que não tem nada a ver com o meu destino, eu estou ocupado. Agora, quando é que eu estou produzindo? Quando eu estou numa rede de relacionamento de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu, ou que tem coisas para me nutrir, que me faça chegar no meu destino. Então você vai ter que fazer essas avaliações, se os seus dias, você passa eles produzindo ou apenas ocupando-se. Acredite, querido, que eu tenho um cronograma diário, como diz a Bíblia, que devemos ser remidores do nosso tempo ou resgatadores do tempo. Eu acordo de manhã, faço meu período de oração, aí depois, como eu falei, eu vou e faço as minhas operações no mercado financeiro, aí logo depois eu chego no horário de almoço, às vezes almoço, pego minhas filhas e levo para a escola, aí depois eu volto, acaba de fazer os atendimentos necessários, ou qualquer tipo de assunto preciso, depois eu vou e começo a dar sequência no livro que eu estou escrevendo, e também faço algum atendimento e visitas, e depois eu chego em casa, que na maioria das vezes das 8 às 9 horas da noite ou às 10. Então todas as minhas horas são extremamente comprometidas com o que Deus me falou no futuro sobre mim e com aquilo que eu quero alcançar. Então você não pode viver de forma aleatória mais, porque você tem um lugar a chegar, e esse lugar que você quer viver lá no futuro exige disciplina aqui e agora. De repente você tem um sonho de ser estrangeiro. Aliás, ser estrangeiro já não tem jeito, você nasceu no Brasil, amém? De repente você deseja morar em outro país ou até mesmo fazer negócios. A minha pergunta é: o quanto da língua ou cultura daquela nação você já sabe, para que então Deus te faça? Vá. Porque se Deus te enviar sem te preparar, Ele está quebrando um princípio. Porque a Bíblia diz que Deus pode até te escolher, mas Ele vai precisar desenvolver capacidade em você para fazer você viver o que Ele falou. Está escrito. Se você agora tivesse de repente 10 milhões na sua mão, talvez você não tenha nem ideia do que você poderia fazer, ou você poderia pegar esse valor e não saber lidar com tanto volume, e os 10 milhões virarem dívida. Você percebe como muitos de nós não estamos preparados como às vezes pensamos. Irmão, eu conheço pessoas que pegou 5 mil na mão e construiu uma fortuna. De verdade, amigos, gente de perto. Eu conheço pessoas que ganharam milhões, mas hoje tem milhões em dívidas, porque não é o volume, mas é como eu lido ou como eu me preparo para aquilo que vai vir. Diga comigo, Noé, sendo avisado do futuro, começou a se preparar no presente. E aí você quer viajar para as nações porque você sabe que Deus tem esse propósito com você. Cadê o seu passaporte? Pense e
comece a notar se você está ou não atrasado em relação ao que Deus te disse. Acredite que hoje o Senhor está tentando te mostrar. Ele falou algumas coisas, promessas a você, que vai ter necessidade de você se preparar para vivê-las, em nome de Jesus. Eu quero incentivar você a entender o seguinte: você que tem promessas de se tornar um grande investidor do reino, eu vou usar a palavra milionário, mas não se escandalize, é só a título de entendibilidade. Talvez o que você faz hoje como profissão, como eu disse ontem, não te possibilita a acessar esses milhões. Então comece, irmão, a buscar maneiras, se adequar, que te permita acessar o que Deus falou. Posso te mostrar na Bíblia, já vamos caminhar para isso. Existem muitas pessoas que estão vivendo de forma incoerente, carregam promessa X, mas vive de forma Y. Não vai adiantar. Quando Deus me disse lá no passado que eu começaria a ser uma inspiração ou a ganhar dinheiro, logo a minha mente começou a pensar: que maneira? Então eu fiquei atento com as propostas que vinham. Algumas não deram certo, mas outras deram. Quando Deus fala algo com você, ou quando você deseja realizar aquilo, chegar num lugar, você precisa entender que a sua mente tem que ficar buscando como acessar, e Deus te dará graça mediante a sua preparação, querido. Diga: me ensina, Senhor Jesus. Então nós, nesse momento, nessa noite, estamos aprendendo o que, apóstolo? A me lançar em rumo ao meu destino. Quer ver uma coisa? Qual era a promessa de Deus para José? José seria um governador. Só que José nunca tinha arrumado nem a própria cama. Como ele seria governador, sendo que ele não sabia nem o que era administrar? Qual era a promessa de Deus com José? Ser governador. Irmão, governador é um cargo que exige muita responsabilidade, sim ou não? O cara lidar com dinheiro, o cara lidar com gestão, o cara lidar com uma papelada danada, burocracia, e fora a pressão que o cargo vai colocar sobre os ombros dele. Então observa como Deus é um ser coerente, um criador coerente. Ele falou que José seria governador, e logo ele lançou José em direção ao destino dele. Para onde ele foi? Lá para o Egito. Lá ele foi vendido como escravo. E o que ele foi fazer? Aprender a desenvolver habilidades para viver o destino do futuro, aquilo que Deus tinha com ele. Primeira profissão de José da vida dele, para quem nunca ouviu isso, foi ser administrador da casa de Potifar. De repente você tem algo que Deus já pôs no seu coração, você já até visualizou que é lá que você tem que chegar, mas você não estudou para isso, você não está envolvido com gente que já faz isso, você não compra livros que falam sobre isso, e a questão é: você vai morrer e não vai viver. Pense nisso hoje. A Bíblia diz que de repente então, o primeiro trabalho que José teve no que se refere à administração foi esse: administrador da casa de Potifar. O que é isso? Quando Deus fala algo para um homem, esse homem precisa entender que você tem que se lançar na frente, ou em rumo, ou em direção ao que Deus falou. Você não pode mais viver como antes, você precisa mudar a sua postura de vida. Aí de repente a Bíblia diz que ele é acusado e vai para dentro da cadeia. Você viu o que é que ele começou a fazer dentro da cadeia? Ele se tornou o administrador da cadeia. A Bíblia diz que o carcereiro estava com um problema, não sei qual, mas está ali. E de repente José se tornou de prisioneiro um carcereiro. O que Deus estava novamente, pela segunda vez, desenvolvendo a capacidade dele ser um administrador de um ambiente hostil, mas ainda assim um ambiente. Lá dentro da cadeia, sabe o que ele faz? Ele começa a ajudar as pessoas a administrar o problema do povo. Ele resolve o problema do chaveiro lá, do carcereiro. Ele resolve o problema do copeiro, do padeiro. E ele ainda dá uma chegada a mais. Ele pede para o copeiro a seguinte questão: quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim.
De repente Faraó tinha um problema. Qual? Tinha um sonho que se tratava de uma grande seca que estava por vir, mas ninguém sabia desse sonho. O copeiro, preste atenção nisso, gente, chegou em Faraó, vendo Faraó atordoado, porque ninguém tinha resposta para dar. O copeiro chegou em Faraó e falou assim: Faraó, lá dentro da cadeia tem um cara que eu conheci, que por onde ele passou ele resolveu o problema da galera toda. E Faraó então diz: chama esse menino. Qual é o nome dele? José. Chama ele. Então ele vai, chega lá, ele resolve o problema de Faraó interpretando o sonho. E de repente Faraó chegou e falou assim: agora a gente precisa de alguém para administrar tudo isso, e vai ser você. E naquele momento Faraó mudou o nome de José para Esafenate-Paneia, se tornando ele o segundo homem depois de Faraó. Ou seja, ele estava se encontrando com o destino dele. Mas observa todo esse caminho que eu fiz com você. Antes de José chegar no destino que Deus falou, Deus teve que apontar a vida de José em rumo ao destino, começar a desenvolvê-lo, pôr uma mente de administrador. Quem era Potifar? Pergunta, quem era Potifar? Administrador de riquezas do Egito. Irmão, com quem você convive? Você tem que começar a se relacionar com pessoas que estão ligadas com o seu destino, porque elas têm coisas para ensinar você. Percebeu que viver não pode ser de forma aleatória? Paulo fala sobre isso. As más companhias podem corromper os bons costumes. Se as más companhias corrompem, as boas companhias constroem. Amém ou não amém? Irmão, eu me cerco de gente que está indo para onde eu estou indo e que carregam palavras semelhantes à minha. E o que é que nós fazemos junto? Compartilhamos valores e conhecimentos que nos ajudam a fazer melhor o que fazemos e a nos potencializar para acessar o que Deus falou. Você trabalha em que área? Você é médico? Você já sabia ou já soube, ou talvez você sabe que o médico ele sempre está em seminários de médicos, porque ele quer chegar em algum lugar, ele quer avançar. Então entenda que a chegar no lugar aonde você deseja, vai exigir você frequentar ambientes que te despertam para fazer o que você vai fazer amanhã. Diga para o seu vizinho, está entendendo algo? Qual o seu papel nesse negócio de crescer? Amém ou não amém? Amém. Então nós precisamos começar a fazer essas observações no texto. Noé, quando Deus falou algo, ele se alinhou com aquilo. José, quando Deus falou sobre o destino dele, Deus alinhou ele com aquilo. Então não viva de maneira incoerente. Começa a se ajustar para acessar o que você quer. Que vida você quer amanhã? Daqui a 10 anos você quer estar como? Você não se prepara amanhã, até porque chegar lá é consequência do quanto eu me preparei agora, pessoal. A Bíblia mostra com muitas referências tudo isso que nós estamos trabalhando aqui hoje. Aí alguém pode olhar e dizer assim: apóstolo, mas é proibido desejar e sonhar? Salmos 37. Não invejeis a riqueza do ímpio, porque ela murchará-se com o tempo, mas deleita-te no Senhor, porque Ele realizará os desejos do seu coração. Então não é proibido querer chegar em um lugar melhor, mas se prepare para chegar, e Deus vai te dar a graça necessária para tal coisa. Lembra do que eu falei ontem? O teu futuro não está na mão de Deus, a tua vida está, mas o teu futuro não. Mostrei isso de várias maneiras. Entre vida e futuro tem coisas diferentes. Então nós temos que começar a entender que Deus quer que construamos a vida junto com Ele. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3, vamos lá? Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Deu certo? Parou o som?
Não vai? Então eu leio. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Mais um. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as suas obras, confia ao Senhor as suas, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando a Bíblia diz, muitos são os projetos do homem, mas do Senhor vem a boca, não é uma proibição. Deus ele não está dizendo não faça projeto. Observe o texto. O homem projeta, mas quem vai responder de fato é Deus. Então existe uma parceria. Talvez você interprete a Bíblia de uma forma às vezes que limita a sua própria vida. Irmão, Deus não criou máquinas. Deixa eu te falar uma coisa sobre a nossa liberdade de escolha. Deixa eu falar sobre isso, porque tem muita gente que não faz planos porque ela entendeu que os planos estão na mão de Deus. Não, Deus pode até ter planos com você, mas isso não proíbe você de tê-los também. Em várias bases bíblicas vamos encontrar esse tipo de cunho, de assunto. Note isso aqui. Quando Deus te entregou a vida, Ele disse lá no Éden, tem árvores aí, come qualquer uma, exceto aquela que está no meio. Adão poderia, com livre-arbítrio, que é um poder concedido ao homem, tocar e comer em qualquer árvore, menos aquela que Deus proibiu. Então observa, quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, Ele não restringiu Adão de fazer aquilo que era permitido. Ele restringiu Adão de fazer aquilo que não era para ser feito, mas as demais coisas ele tinha liberdade. Só que ele preferiu fazer aquilo que não era para fazer. Então Deus ele não inibiu o cérebro do homem de escolher. É tão verdade isso que Adão acabou escolhendo de maneira errada. Então você precisa entender aqui no nome de Jesus Cristo que esse texto ele nos dá clareza para entender o seguinte: confia no Senhor, e Salmos 37 e tantos outros livros como Provérbios diz, e Ele firmará os seus pensamentos. Mas a questão aqui é, os planos não está me restrito. Eu posso planejar coisas consequentemente de acordo com a bondade de Deus. Irmão, a bondade de Deus é apontilhada em 3 pontos. Quais são elas? Perfeito. Só mudei a sequência, ó. Perfeito, agradável. Você viu como é que você está difícil de configurar? Sabe por que eu falei de trás para frente? Para o seu cérebro sair da caixa. Porque você está muito no quadrado. Diga para o seu vizinho, sai quadrado. Você está muito no quadrado, irmão. Estou te ensinando a pensar fora da caixa da religião. Quer ver como você vai falar certo agora? A vontade de Deus é boa. Aí quando muda a configuração, chamando você para transcender, você tem dificuldade de ir. A vontade de Deus é o quê? Boa. A vontade de Deus é agradável, perfeita e boa. Ponto. Destrava sua mente, sai da caixa. E uma das coisas que você precisa então entender é que a sabedoria que Deus deu ao seu cérebro é para ser utilizada da seguinte maneira: planejar chegar num destino de acordo com o bom e o perfeito e agradável desejo de Deus para a minha vida. Não está proibido você planejar, desde que seus projetos venham coincidir com esses 3 pontos dos princípios de Deus para nós. Se o projeto não viola os princípios de Deus para a sua vida, diga para o seu vizinho, viva. Porque está cheio de crente dizendo, eu não sei se isso é da vontade de Deus, irmão. Deus não criou máquina. Se fosse para ser fabricada em séries, Ele teria tirado o seu cérebro e feito você uma cabeça oca. Me desculpe se a sua religião não te ensinou isso. Eu não sou religioso, eu sou filho. E quero hoje falar com filhos. Quantos são filhos aqui? Diga amém. E quando você começa a perceber isso, não vai ter problema eu exercer o meu ministério
mas de repente eu chegar diante de Deus: Pai, eu visualizei algo no futuro que eu quero acessar, você empresário da área tal, ou vou capacitar-me para ganhar um pouco mais, e Deus vai falar: amém, meu filho, só que você lembra que eu tenho um projeto com você também, mas eu vou te ajudar a construir o seu. No nome de Jesus Cristo, nesta noite, você possa identificar onde você quer chegar e entender que você já tem que começar a se apontar para aquilo, desenvolver habilidades antecedentes com antecipação. Deus vai fazer questão de colocar você lá. Ele vai honrar o trabalho que você assim exercer para acessar. Irmão, Deus é capaz de honrar os esforços que fazemos nele. Eu não sei se você sabe que um juiz, para se tornar juiz, ele não acorda de repente com 18 anos dizendo: eu quero ser juiz. Não. A maioria dos juízes são filhos de advogado ou de magistrados conceituados. Acho que você já viu isso. Você sabe como que se faz a sabatina para um cara se tornar juiz? Quem sabe? Alguns de vocês se lembram ou não? Depois estuda, você vai ver o que eu estou falando, tem razão. O menino, quando ele tem um pai que já trabalha no setor jurídico, ele, o pai, já começa a preparar a criança. Você quer ver uma coisa? Quando essa criança vira um adolescente e entra na escola, ele já alcança o entendimento necessário. O pai começa a falar assim para o garoto: você não pode ter notas ruins e nem ter uma sequência de suspensão, porque senão isso amanhã vai pesar quando você quiser se formar para magistrado. Você sabia que o magistrado, ele é preparado desde criança para se tornar magistrado? Aí de repente então ele vai na faculdade, o pai ou os cuidadores é necessário orientar que ele deve ter boas notas, porque amanhã, quando ele começar a fazer as provas para se tornar um magistrado, um juiz, ele vai passar pelo sabatina ou pelo crivo de avaliação. Por exemplo, se na família dele algum parente de primeiro grau tiver pegado cadeia, ele não poderá ser juiz. Então quer dizer que ele e todos aqueles que vivem mais próximo dele é obrigado a ter um estilo de vida comprometido com o destino. Você está se preparando para quê? Percebeu? Você está comprometido com o que lá? Seu estilo de vida agora denuncia o seu comprometimento com o seu futuro. Irmão, posso te dizer uma coisa? Eu sinto fortemente de dizer isso no meu espírito. Talvez você chegou aqui cheio de bloqueios, colocando na mão de Deus coisas que são responsabilidades suas, e Deus está dizendo: filho, eu te dei asa para você voar. Se organiza e voa. Aplauda Jesus, irmãos. Se organiza e voa. Então nós temos que colocar essa ideia que Deus está querendo gerar no nosso coração sobre: me preparo hoje para viver o que Deus falou a meu respeito, porque quando chegar a hora, quando chegar o tempo, nada, nem diabo, ninguém, nem crise vai impedir de eu me conectar. Viver o destino não é obra do acaso, não acontece de forma aleatória, é totalmente intencional. Eu vi aquilo, me organizo agora para acessar aquilo. Existe uma unção de destravamento da mente hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmão, quando eu falo que eu estou trabalhando para ter um salário de 40 mil, não é no mundo abstrato. De fato, eu estou me aperfeiçoando até agora para acessar esses caminhos e chegar. E eu tenho meses para isso. Além de ofertar, além de dizimar, além de ser fiel no Senhor, eu estou fazendo a minha parte, que é me organizar para acessar essa realidade. E não me faltará graça, como não tem me faltado. Então eu visualizei algo, falei para o Papai do Céu que eu quero acessar, e Ele está me dando as possibilidades e o caminho e as ferramentas para que eu possa fazer isso. Então não entregue na mão de Deus aquilo que Ele entregou na sua responsabilidade sobre a sua própria existência. Amém ou não amém? Está difícil de entender? Está dando para pegar? Eu quero que você amanhã esteja com a sua família sentado
com seus filhos e transferindo esse nível de conhecimento ao ponto de você preparar ele para o futuro, porque um dia você vai sair da terra, ache ruim ou ache bom, mas cedo ou mais tarde você vai ser apenas uma fotografia de 3x4 na estante dos seus netos, ou não? Olha o zumbido, ninguém falou nada. Ninguém fica para semente, não é esse o ditado? Então você tem que começar a entender que você compartilhar isso com a sua geração chama-se legado. Uma geração forte tem que sair a partir de você. Amém ou não amém? Amém. Eu tenho 3 filhas que eu estou treinando elas para não comer na mão de homem nenhum. Não estou dizendo que elas serão orgulhosas e não serão submissas ao seu marido, mas elas serão auxiliadoras excelentes dos seus esposos. Deus me deu 3 meninas, eu tenho uma grande responsabilidade, irmão. E o que eu faço hoje, amanhã eu vou fazê-las fazerem melhor do que eu. Por quê? Eu quero pegar elas e dizer assim: filha, a vida funciona assim, ó. Não jogue na mão de Deus o que é competência sua. Onde você quer chegar? O que você quer ser? O que você quer se tornar? Que salário que você quer ter? Qual é a promessa que Deus na sua vida? Então se alinhe com ela, porque o tempo vai chegar, porque Deus vai te levar até lá em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quero que você se desperte hoje. E não tem a ver com ganhar dinheiro, tem a ver com chegar num lugar que amanhã me traga gozo. Que bom, cheguei. Não tem a ver com ficar rico ou deixar de ficar rico. Tem a ver de entender que eu posso acessar aquilo que vai fazer bem para minha casa e para minha família. E Deus é Pai, Ele ama abençoar os seus filhos. Diga obrigado, meu Pai. Não sei se você já viu na Bíblia que Ele deu todas as coisas necessárias para a vida. Agora o que precisamos fazer é achar o caminho para isso. E eu estou te ensinando um desses caminhos aqui. Quer ver? Lembra de Abraão? Quem lembra de Abraão? Quantos evangélicos nós temos aqui? Levante a mão. Temos algum católico aqui? Católico tem algum? Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Ok, Deus abençoe você. Independente da sua religião, você é bem-vindo sempre aqui. Temos algum espírita aqui também? Você não é alguém que nós desprezamos, você é bem-vindo aqui. Temos alguém? Todo mundo, independente da sua placa de denominação, nós amamos a sua vida, porque você é um ser humano, tá bom, queridos? Então não se sinta rejeitado. Estou fazendo de tudo para você entender a linguagem, estou simplificando ao máximo. Agora observa, lá em Gênesis 12, Deus disse assim: Abraão, você vai sair do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. 3 pontos que eu quero que você observe. Vai sair da parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso aqui muda tudo. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, sim ou não? Mas Deus precisava fazer uma limpeza na mente de Abraão. Por quê? Abraão era iraquiano, então ele tinha cultura iraquiana, ele vivia com hábitos iraquianos. Então Deus não queria levantar uma geração com hábitos iraquianos. Deus queria levantar um povo através de Abraão com os hábitos e valores segundo a vontade do Pai. A palavra no hebraico, lá em Gênesis 12, quando Deus diz sai da sua terra, significa no hebraico assim, les lecha, que quer dizer sai para uma mudança dentro de ti mesmo. Às vezes Deus tem que te remover de aldeias que aprisionam você, impedindo de te levar o destino que Ele falou. Então o que Deus fez com Abraão? Deslocou ele do meio cultural, do meio onde ele era influenciado, e levou ele para andar na terra. Demorou 15 anos para Isaac nascer. Não era que a promessa demorou, era que esse 15 anos foi o tempo que Abraão demorou para ser reconfigurado em sua mente. O que eu quero mostrar com isso? Quando Deus nos fala algo, exigirá
ele reformular as suas ideias, porque tem lugares que Deus vai te pôr, como Ele já falou, e que você deseja chegar, que vai precisar de outro ponto de observação de vida, vai precisar de outras informações que agora sua mente não tem, vai precisar de outros manejos em relação a viver no meio de pessoas, que vai precisar de uma perspicácia. Sabe o que é perspicácia? Não é algo maligno, não, é destreza no espírito, é alguém que olha e consegue rapidamente resolver aquilo que está diante. Tem lugares que você quer chegar e que Deus prometeu que vai te levar, que vai exigir dele desenvolver coisas em você que agora não tem. E como é que Deus faz isso, apóstolo? Ele te desloca, te conecta a pessoas que você nem pensava em se conectar, ou ele te força a ir para lugares que nem você gostaria de ir, mas lá está o que é necessário para que você receba uma nova influência e cresça. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um cara é viciado em crack, e ele passou pela clínica e ficou 30 dias na clínica, quantos dias? De repente, se ele está 30 dias limpo, foi liberto, está na rua, vivendo a vida normal, se ele voltar para as antigas amizades, o que é que vai acontecer com ele de novo? Porque quando eu volto para o ambiente que um dia me intoxicou, eu tenho tendência de me tornar aquela pessoa que um dia eu fui. Então você precisa perceber que uma nova fase muitas vezes exigirá novas conexões, para que novos hábitos nasçam. Não existe novo de Deus sem uma nova experiência ou uma nova forma de ver a vida. De repente você tem uma promessa, mas os ambientes que você vai e frequenta desgasta, te desempolga, te desnutre e te deixa totalmente sem entusiasmo para acessar aquilo. Se livre desses lugares, não vá até lá, se proteja, preserve a unção que há em você. Às vezes você vai e começa a acessar lugares tóxicos que vão desconstruindo você do seu destino, ao invés de te ajudar e te empurrar para onde Deus falou, vai te deformando, tirando toda a garra e força de avanço. Irmão, começa a perceber quais são as aldeias que você se introduziu e se remova de lá. Se você perceber que companhias e ambientes não contribuem para o seu avanço ou acessar o seu destino. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, querido: com tais pessoas nem se assentai. Ele não está dizendo desprezo, ele está falando se preserve as más companhias. Então o que ele está dizendo? Rejeite pessoas? Não, ame elas, mas não quer dizer que você tem que andar com todas elas. Se você nota que os ambientes que você vai não nutre você para acessar a sua missão, Deus está tentando usar essa passagem de Abraão para te dizer o seguinte: então muda os ambientes a partir de agora. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Mude os ambientes a partir de agora. Se você começar a guardar essas palavras, que eu já estou quase por encerrar, você vai perceber como que a sua vida vai passar por uma mudança muito grande a partir daqui, no nome do Senhor Jesus. Foi exatamente isso que Deus quis fazer então com esse menino, leslerá, ou seja, sai da sua parentela para uma mudança em ti mesmo. Não era a família de Abraão apenas que estava sendo reformulada, era Abraão. Eu vou fazer uma pergunta pro cantor aqui. Vem cá, deixa a câmera pegar você. Aplauda Jesus pela vida dele. É Vinícius, né, pastor? É Victor. O outro que é Vinícius? Tá, Victor. Vou usar você, como você tem uma intimidade com a igreja, então vai ser difícil de você responder. Veja bem, nesses dias que nós estamos falando de futuro, destino, chegada. Você foi capaz nesses dias de detectar o seu destino, no sentido, é ali que eu quero concluir, ou dessa maneira, ou não ainda? Ainda não, pastor. Nada. Então eu posso dizer, com toda sinceridade, usando você para que as pessoas entendam, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar ela vai chegar.
e em lugares que de repente ela não gostaria de estar. Quando Deus te entregou uma vida, Ele não restringiu você de calcular um fim no sentido, eu quero ter, quero chegar e quero viver aquilo. Isso é responsabilidade sua. Só que não é só Ele que está assim. Existem muitas pessoas que só estão vivendo. Não. A vida é abundância, é além de viver. É experimentar aquilo que esse plano em Deus tem para mim. O melhor da terra. Amém ou não amém? Você não nasceu apenas para crescer, casar, trabalhar 12 horas ou 8 horas e no final pagar a conta, pagar o aluguel, fazer filho, ter netos e morrer. A vida é além disso, irmão. Amém ou não amém? A vida é além de existir. Então qual é o convite que eu vou fazer para o Vitor? Usando ele para usar você também, falar para você. Se você não achar um destino, a vida está te empurrando para lugares que de repente lá no final você não vai gostar. Quem não sabe aonde quer ir, acredite, é um perigo, porque você vai acabar em lugares que amanhã você vai sofrer, literalmente. E eu não sou capaz de chegar num lugar que ainda eu não visualizei. Também tem essa. Então, Vitor, o que eu convido você a entender? O céu é o seu lugar inevitável. Agora aqui nessa terra, nada está estabelecido. Desde que você entenda, eu vou falar isso, aí sim está estabelecido. Então o que Deus está tentando falar para esse rapaz? Ele pode estar fazendo algo, ou envolvendo-se com coisas, que no final não vai levar ele àquilo que de repente ele gostaria. E aí é onde nasce a frustração no futuro. Cara, que vida é essa? Gente, eu já lidei com pessoas na beira da morte, dela olhar para trás e dizer, estou morrendo, não dá mais tempo. E aí você faz aquelas perguntas que não quer calar na hora, com educação, óbvio. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente? E uma das coisas que eu mais ouço quando nós vamos a esse ambiente é a pessoa dizer assim, eu teria planejado mais para chegar num lugar diferente do que eu cheguei. Então você não precisa chegar nesse dia da morte para esperar você compreender que hoje você tem esse poder de dizer, Deus, está aqui o meu desenho, me ajuda a acessá-lo. Amém ou não amém? Você com Deus constrói a sua própria vida. Obrigado, Vitor, aplaude a Jesus por isso. Você com Deus. Quem já ouviu falar aquela palavra, o Espírito Santo é ajudador? Quem já ouviu, diga amém. Você sabe o que significa isso no original hebraico? Somant, o T quase mudo, somant lamban nomai. Sabe o que significa essa palavra? Somant lamban nomai. Quando a Bíblia fala o Espírito Santo é consolador, não está dizendo que o Espírito Santo faz tudo, ou quando o Espírito Santo é ajudador, não é isso. Ele pega comigo em relação ao objetivo que eu tenho. Quer ver? Pastor Guilherme, vem cá, o Senhor é o Espírito Santo. De repente eu tenho um projeto. O meu projeto é pegar esse púlpito. Pegar o quê? E eu começo a apresentar para Deus, Senhor, esse é o meu projeto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ajudador, que no sentido original significa somant lamban nomai. Então o Espírito Santo, que é o meu ajudador, ele não vai pegar isso sozinho. Eu pego de um lado e o Espírito Santo pega do outro comigo. Você percebeu que nada vai acontecer sem a sua participação? Então quer dizer que se eu não tiver, é ali, é esse destino, é daquela maneira, Espírito Santo, tira a mão, vai ficar tudo parado em minha vida. Tudo vai ficar parado. Então, se eu fosse você, pegava, apresentava os seus projetos diante do Senhor e fazia o seguinte: Espírito Santo, me ajuda. E aí Ele com certeza vai te ajudar a acessar. Pelo contrário, você não vai sair do lugar. Vai viver as mesmas guerras, as mesmas experiências e as mesmas lutas. Por isso que hoje o Senhor está tentando te dizer: com quem você se relaciona
Quais são os conteúdos auditivos e visuais que você vê? E literalmente, eu vou falar algo, entenda assim, pastores que estão presentes. A sua igreja, ela não pode apenas falar daquilo que é concernente ao céu. Ela deve falar daquilo que é concernente ao céu, mas ela deve esclarecer a missão do povo na terra, a parte que lhe cabe. E aí nós vamos ter um povo que vai romper qualquer limite em nome de Jesus. Vamos lá. No livro de Gênesis 39, versículo 1 ao 4. Vê se voltou o microfone aí, pastora. Repete, por favor. Gênesis 39, do 1 ao 4. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versos 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versos 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versos 4. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Observou que Deus fez exatamente como eu disse? Prometeu algo a José e colocou José para treiná-lo em relação ao que Deus falou. Você já está treinando para ser o que Deus disse? Ou você só está orando? Saia do abstrato, comece a entrar no campo da ação. Vou repetir. Saia do abstrato, comece a fazer acontecer. Para acessar isso, gente, em nome de Jesus. É ministério. Qual é? Identificou? Você com Deus pode definir uma forma específica de atuar no seu ministério. Irmão, tem gente que de repente está comprando um livro chamado Divina Revelação do Inferno, e a promessa que ele tem é de ser um grande patrocinador da obra. Você não entendeu que você está comendo coisas erradas? O que vai adiantar um médico comprar simplesmente um livro ou entrar num curso onde fala de mecânica agrícola? Não tem a ver, é incoerente. Então você tem que viver de forma premeditada. Eu não estou dizendo que você não pode aderir a outras informações, mas você deve aderir muito mais àquilo que tem ligação com o seu futuro. Senão você está se enganando, se auto-sabotando, se impedindo. E pode vir pastor, apóstolo, profeta. Você pode dizer eu recebo, mas você não participando dessa construção não andará para lugar nenhum. Entenda que eu não sou expert, não sou perfeito, mas dentro da graça que Deus tem me dado, é essa instrução que eu tenho nesse último dia. Embora poderíamos falar outras coisas relacionadas a isso, mas vou poupar o tempo, porque vamos ter outras oportunidades. Hoje, no nome de Jesus, que você ao sair daqui, sente na sua casa e visualize algo, ou se lembre de algo que Deus falou que quer fazer de você, e começa a se treinar, se aperfeiçoar para acessar esse anúncio em nome de Jesus. Olha isso aqui. Deus disse que Davi seria o quê? Rei. Mas você percebeu que para ele se tornar rei tinha algumas guerras que ele ia cruzar? O que Davi fazia antes de ser rei? Pastoreava ovelhas. O que Deus havia levantado Davi para ser? Pastor no futuro de Israel. Observa que Deus colocou Davi desde a sua infância para ser treinado com aquilo que estava ligado ao seu destino. Aí a Bíblia diz que ele matava urso, matava leão. O que era aquilo? Deus desenvolvendo habilidades para que quando chegasse o dia dele matar Golias, ele tivesse habilidades na altura para enfrentar aquele desafio que estava no percurso dele.
Então nota, quando Deus diz o seguinte, ó, vou te fazer algo, ou Ele vai te botar para ser treinado, ou você precisa desconfiar e começar a se lançar na frente em rumo ao que Deus falou. Notou? Estou tentando mostrar a sistemática do personagem, mostrar para você que Davi não viveu uma vida aleatória. Tudo foi premeditado para que ele fosse desenvolvido para ocupar a posição que Deus havia falado sobre ele. Por exemplo, usar o pastor Luiz Guilherme. De repente Deus disse que ele vai para um país chamado Rússia. E ele está dizendo, eu tenho uma promessa de ir para a Rússia. E ele está estudando a língua de origem dele, Angola. Não vai adiantar. O que você tem contra? Irmão, o cara está indo para a Rússia estudando. É angolês que fala? Como fala? Alemão, né? Tem coerência esse estilo de vida dele? Agora preste atenção, você vive de forma coerente com a tua promessa? Pensa nisso, gente. Analise isso, pessoal. Mas Deus falou que ele vai para a Rússia e ele está sentado 6 anos aprendendo a falar em angolano, que é o português de Portugal, pastor. E ele está lá fazendo biquinho e tudo. Ele tem que começar a estudar a língua do chicrute, do Reich, no Reich. Esses dias nós estávamos comendo ali no restaurante. Ele disse que não sabe subiar. Aí eu olhei para ele e falei, era para saber subiar, viu, pastor Guilherme? Negrão desse aí não sabe subiar. Eu olhei para ele e disse assim, irmão, era para você subiar e forte ainda. Você já viu o pastor Guilherme de pertinho ou não? Quem não viu, faz o teste depois. Você vai imaginar a mesma coisa que eu imaginei. Um negrão desse jeito não sabe subiar? Ele é uma benção, né, gente? Vamos aplaudir a Jesus por ele. Aleluia. Então assim, de repente ele está ali com um projeto grande, mas vivendo de forma coerente. Por exemplo, o pastor que está aqui presente, o pastor Rodrigo, o pastor Guilherme, os ministros, Deus de repente colocou um desejo no seu coração, você até se imagina vivendo tal coisa. Agora escuta esse conselho bíblico e de alguém que de repente está tentando acertar. Se prepare para viver esse anúncio, senão você morre e não vive aquilo. Deus não vai te colocar num lugar onde você não saiba transitar